informar em que momento você quer, né, que Certo. slides sejam projetados. Então, Eu vontade para gostaria de agradecer a Bartira e a Andréa pelo convite para estar com vocês essa tarde e conversar um pouquinho sobre um tema que eu venho estudando já tem quase 30 anos. Né? Então, é um tema que é muito caro e o NESP, ele passou um tempo porque eu estava com previsão de me afastar, né? Mas ele está funcionando e nesse primeiro momento, em função das atividades das minhas orientandas do doutorado e do mestrado, ele vem funcionando no período, no remoto, né? Porque elas não têm horário para... Só a partir do próximo semestre que a gente vai poder se encontrar presencialmente, mas a gente vem pesquisando basicamente tudo que há de novo na educação especial. Eu vou trazer um pouco do que a gente vem estudando, algumas pesquisas que já foram realizadas, mas não vou falar muito sobre isso, eu vou preferir apontar especificamente algumas das práticas e falar um pouco sobre a formação, que foi uma coisa que a professora Bartira me pediu, né? Porque, de fato, se a gente for pensar, a formação de professores é o eixo fundamental para que a educação inclusiva realmente aconteça de forma eficaz. Eu não sei o nome da pessoa, Bartira, que vai passar os slides. eu vou ficar passando, porque aí ele vai ficar mais na transmissão, eu posso passar, tá bom? E você só, né, pode ir pedindo para me passar à medida que você for apresentando, tá bom? Tá certo, tá ok. Eu quero também dar boa tarde a todos que estão presentes, né? Imagino que vocês sejam do curso de Geografia, em sua maioria. Então, a gente tentou trazer algumas das questões que são importantes, que são relevantes, como eu já falei, né? Para que vocês tenham algumas... sei que muitos já devem estar em estágios e conhecem de perto a realidade da educação especial. Então, a gente vai falar um pouco de como isso está se apresentando na atualidade, né? Então, pode passar, Bartira. Um primeiro ponto que eu acho que é fundamental a gente tratar é que há muita confusão ainda com relação à utilização dos termos, né? Educação especial, educação inclusiva, inclusão escolar. Então, assim, muita gente, inclusive, usa educação especial e educação inclusiva como sinônimos. E, na verdade, isso não corresponde à realidade, né? A educação especial é o campo, né? O campo de estudos que se dedica a produzir o conhecimento específico, acadêmico, né? Sobre o público da educação especial. E vocês podem notar que eu estou tirando, porque normalmente a terminologia adotada é público-alvo da educação especial. Eu estou tirando o alvo porque a gente vem num movimento de uma discussão, né, entre vários pesquisadores que veem o alvo como um termo um pouco pejorativo. Então, a gente vem falando especificamente público da educação especial, né? A educação inclusiva, na verdade, só retomando, a educação especial, então, ela aborda todas as questões que são relativas a esse público, né? Desde a formação, as práticas, né? As percepções dos professores, enfim. A educação inclusiva, na verdade, ela é um paradigma, né? Um paradigma que adotou como prioritário, né, a questão da própria igualdade e diferença como aspectos fundamentais. Então, assim, é um equívoco você dizer aluno
da inclusão, aluno, sala de inclusão, porque todos os alunos da educação inclusiva são todos os alunos, na verdade, né? Então, as pessoas também usam criança especial, e quando a gente usa esse termo, a gente está adjetivando de forma negativa, porque especial somos todos nós, né? Então, quando você usa criança especial, eu tenho um especial na minha sala. É como se essa criança perdesse o nome, né? Aí ela passa a ser o especial, ou o autista, ou então o cego, né? Enfim, e isso também abre espaço para que as crianças, de um modo geral, que convivem com essa menina ou esse menino do público especial, de fato, também se achem no direito de tratá-la dessa forma. Já a inclusão, ela é uma prática social. Ela se aplica a todos os espaços, todos os contextos, desde a educação, o lazer, a cultura, né, a sociedade de um modo geral. Então, a inclusão, ela considera a diversidade, a identidade, a diferença como aspectos centrais, né, para que se construa metodologias que vão atender esses alunos, como é o caso, por exemplo, do desenho universal para aprendizagem. Pode passar, Martim. Então, em termos gerais, além de uma prática, né, ela se refere ao direito de acesso à participação ativa com equidade através do engajamento em todos os aspectos da vida diária. Esse conceito está fundamentado realmente nos princípios dos direitos humanos. Então, como eu falava, a inclusão, ela visa garantir aprendizagem, não só acesso, mas aprendizagem com sucesso para todos os alunos que são do público da educação especial. E aí a gente, não só esses, quando a gente fala inclusão escolar, a gente está se referindo mais especificamente a esse público, mas todos aqueles que estão às margens, né, pessoas quilombolas, indígenas, fazem parte desse público também. Pode passar, Martira. Então, uma das coisas que a gente vem observando ultimamente é que está havendo um aumento crescente no número de alunos do público da educação especial em todos os níveis de ensino, como vocês podem ver no gráfico, né? E aí a gente percebe que, com exceção, né, isso no censo já de 2024, que foi publicado pelo INEP, né? E a gente percebe que essas crianças estão chegando cada vez mais em função de um movimento que é global, né? Um movimento que não podemos dizer que de todo é um movimento que está assentado exclusivamente na questão dos direitos humanos, mas que também tem um aspecto muito político, econômico, porque incluir é mais barato do que manter essas crianças com uma série de atividades, com uma série de terapias, né, como antigamente ocorria. Então, é mais barato, além do que a ideia de formar indivíduos que possam atuar no mercado de trabalho é outro aspecto também que a gente não pode deixar de levar em consideração. Então, de um modo geral, a gente pode perceber que houve um aumento, pode passar, Bartira, houve um aumento no número de matrículas e esse número chegou a 2,2 milhões, né, em 2024, um aumento de 58,7% em relação a 2020, e o ensino fundamental vai concentrar 61,9% dessas matrículas. Além disso, a educação infantil é onde houve um aumento significativo, né, o maior aumento, na verdade, de 252,1% nas creches e 235% na pré-escola. Então, a gente vê que é um grupo que vem crescendo, vem chegando cada vez mais, e não só
né, nesses níveis de ensino, embora a gente perceba que é realmente no ensino fundamental e no ensino e na educação infantil que eles se concentram mais. Por quê? Justamente porque a formação de professores ainda é uma coisa complicada. Porque quando eles chegam no ensino médio, o professor que trabalha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma pesquisa que a gente realizou recentemente. O professor da educação, de matemática, por exemplo, ele não domina o conhecimento necessário para ensinar esse aluno a matemática do ensino médio. Então, na pesquisa que a gente observa, que a gente realizou, inclusive foi um orientando de mestrado, esse grupo, ele era encaminhado para a CEP, era para alunos com deficiência visual, para que lá os professores da CEP realizassem o ensino do conteúdo da matemática para esse nível de ensino. E é porque na própria escola tem a sala de recursos multifuncional, que é um espaço que vamos dizer assim, a política prioritária do governo é o atendimento educacional especializado, né? E, na verdade, a gente sabe que não que nem sempre esses alunos são atendidos no AEE. Grande parte continua sem atendimento. E mesmo tendo a sala, e mesmo tendo o multiplano, que é um instrumento que é utilizado para fazer cálculos, e, enfim, esses alunos, eles não conseguiam chegar a aprender com os professores da escola, né? Eles tinham que ir para a CEP. Então, embora eles estejam chegando mais, ainda são poucos. E eles estão chegando também no ensino superior, mas ainda há poucos, vamos dizer assim, uma formação precária que não garante que esses alunos tenham acesso a tudo que é necessário para que eles possam realmente se desenvolver. Então, pode passar, Batira. A gente vai perceber que a formação de professores é um gargalo, né? É um dos grandes desafios, um dos grandes obstáculos para que esses alunos possam se desenvolver, porque a gente percebe, por exemplo, na Universidade Federal do Piauí, a gente tem a oferta de uma disciplina para o curso de pedagogia. Mas aí a gente vai ter Libras em outras licenciaturas, mas a educação especial, que é um campo extremamente vasto, com inúmeras... a gente até costuma brincar que o professor do AE ele é multifuncional e não a sala, porque ele tem que aprender sobre o aluno com deficiência visual, com deficiência física, com deficiência auditiva, com autismo, com altas habilidades, enfim. E a gente está atrás, porque tem universidade que não tem sequer uma disciplina para esses alunos, né? Para esses, na formação inicial. Então, é muito complicado esse tipo de coisa. A gente sabe que unicamente uma disciplina, né? Você inserir só uma disciplina na estrutura curricular, não vai ser uma garantia de que vai ser uma formação de excelência, mas, de fato, a inexistência já é um fator complicador, né? Porque já a educação especial, ela já tem esse aspecto que é necessário que a gente reveja, né? Porque não é e também, assim, uma única disciplina não vai dar conta de um campo que é tão vasto, né? Como eu já falei. Um outro aspecto que também se observa com relação à questão da formação é a mercantilização da educação, né? A gente percebe que há repasses públicos para instituições privadas que oferecem cursos de forma aligerada, muitas vezes em serviço e muitas vezes à distância, né? Também há uma massificação, né, dessa formação, com 67% da formação em EAD,
que não vai atender minimamente os requisitos necessários e que ainda enfatiza a aprendizagem individual. Quando, na verdade, a gente sabe que essa aprendizagem, ela, de fato, né, ela precisa ocorrer em parceria com o outro. A colaboração em todos os processos de ensino e de aprendizagem é o que garante que a educação ela ocorra de uma forma efetiva, né? Então, esses aspectos, eles são fundamentais, né? Então, assim, com essa massificação, com essa escolarização em massa, e aí eu tive aluna que já chegou para mim e disse, professor, eu fui procurando um curso em educação especial, encontrei uma universidade que me disse que eu podia fazer a matrícula em um e eu ganhava 2. Então, esse tipo de formação não enriquece minimamente esses alunos. Por isso, eu vejo a importância do curso que está sendo, né, realizado agora pela Universidade Federal, a partir do PAFO, né, porque a gente só tinha 2 universidades públicas federais, né, que ofertavam o curso. Uma, a Federal de Santa Maria, e a outra, a Federal de São Carlos, onde eu fiz o pós-doutorado. As outras, e esses cursos já são bem, vamos dizer assim, já tem um know-how muito grande, né, assim. Mas as outras universidades não têm isso. Então, quando o PAFO se disponibiliza a fazer essa formação para esses alunos, ele abre a possibilidade também de que, posteriormente, o curso venha a ser encampado pela universidade. É lógico que a gente precisa de um governo que realmente se interesse em manter essa política e que, né, mantenha a gente sabe das dificuldades que existem para se criar um código de vaga, para ofertar cursos até mesmo para os que já existem na universidade. Então, são questões que nos mobilizam, nos preocupam e que a gente vê como realmente desafiadoras, no sentido de que fazem com que a gente deseje que essa coisa sofra alguma alteração. Pode passar, Martira. Então, além da gente garantir que esses professores tenham formação inicial ou continuada de qualidade, a gente precisa, enquanto isso não ocorre, oferecer informações, desfazer mitos, preconceitos, garantir essa formação permanente para esses profissionais da educação que lidam diariamente, porque a inclusão, gente, ela não acontece, ela tem que acontecer dentro e fora dos muros da escola. Ela começa desde o porteiro que recebe esse aluno, até a merendeira, o pessoal da administração, o professor na sala de aula. Então, uma das coisas que já se observou em pesquisas é que se o gestor não for favorável à inclusão, isso acontece que todos os profissionais da comunidade escolar vão agir como se isso não fosse uma coisa relevante. Então, vão tratar essas crianças e adolescentes, né, com descaso, com preconceito, enfim. Uma outra coisa que é importante é valorizar o professor. Valorizar esse professor que vem, à medida que essa escolarização em massa, ela acontece, né, e o professor se vê obrigado a realmente procurar, se virar para entender o que é exatamente a educação especial, o que a gente vê que há cada vez mais exigência em relação ao professor, mas não se oferece as condições necessárias. Então, é importante também estabelecer sistema de colaboração ou cooperação também. Eu vou depois diferenciar esses 2 termos, para fortalecer também a rede de apoio, né? Então, assim, colaboração entre pais e professores, universidade e escolas, né? Colegas de trabalho, pessoas com deficiência, né, e colegas. Né? Então, essa questão da interação, da colaboração, ela é fundamental. É preciso que a gente realmente
veja isso com uma certa urgência. Pode passar, Martina. Uma outra questão que é desafiadora diz respeito às políticas públicas, né? Então, assim, a gente sabe que há uma influência dos organismos multilaterais ou internacionais, como a ONU, a Unesco, o Banco Mundial, enfim, são essa influência, essa ingerência nas políticas dos países é um fato, né? Desde 1994, quando o Brasil estava extremamente endividado, esses organismos disseram, olha, você vai fazer a inclusão, em que você vai fazer a inclusão dessa forma, assim, assim, assado. Então, desde os primeiros documentos, em 1994, foi quando se lançou a Declaração de Salamanca, que é, na verdade, o documento fundante da inclusão, né, junto com a Declaração Mundial de Educação para Todos, que é de 1990. E a gente percebe que, desde esse período, o acesso dos alunos era uma coisa que era garantida. Mas a formação dos professores, numa pesquisa que foi realizada por colegas, né, a Neisa Funes e outras pessoas, Maria do Carmo, eles perceberam que os documentos, eles não priorizam a formação do professor. Então, a gente vê uma política pública, para ela ser implementada, ela passa por esse ciclo aí. Você identifica um problema, você inclui isso na agenda, e a gente sabe que aí tem vários atores que vão defender aspectos que acham interessante, outros, enfim, vai haver uma arena, como diz o Stephen Ball, né? É uma arena em que há uma luta, uma disputa para definir quem é que vai assumir determinados aspectos. E quando o professor recebe essa política pronta na escola, né, quando ela é decidida, depois planejada a sua execução e implementada, ele ainda interpreta a partir dos seus conhecimentos, daquilo que é repassado para eles. Então, são questões, a gente até diz, não é implementação, é interpretação, a partir do Stephen Ball, né, do ciclo de políticas. Porque, de fato, há uma interpretação de como essa política chega. Então, para garantir, e aí a gente pode dizer também, gente, que o Brasil tem uma das legislações mais relevantes, mais importantes de todo assim, atual mesmo, pode-se dizer. Mas, infelizmente, ela não é implementada, né? Eu vou mexer aqui, porque eu acho que tem um chat aqui, não, se vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa, vocês podem colocar, tá bom? E aí, assim, na verdade, a gente percebe que, assim, somente na Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006, é que começou-se a falar, né, na formação de professores de uma maneira mais direta, como um norteador, uma garantia para que ocorra um sistema educacional realmente inclusivo. E aí a gente vê, assim, que, de um modo geral, quando a gente olha, por exemplo, as políticas, aí tem algumas que a gente percebe que a ênfase desses organismos multilaterais é muito no conteúdo mínimo, no conteúdo básico, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a contar, né? E eu lembro quando uma vez eu estava dando aula em Miguel Alves, há alguns anos, e uma aluna disse assim, professora, eu sou analfabete, né? E eu fiquei com aquela expressão, porque ela queria dizer que ela não sabia nada de computação. O que aconteceu? Houve uma verdadeira onda de cursos de formação para que essas pessoas aprendessem a mexer, a lidar com o computador. A gente está passando por nova revolução, que é com a inteligência artificial, e aí eu tenho tanta raiva porque eu pago o Adobe. Quando eu entro no Adobe, que eu abro um artigo muito grande, né, ele diz assim, esse texto parece muito extenso, você gostaria de ler um resumo? E aí eu fico pensando nos alunos que estão estudando agora e que vão para os resumos. Isso me preocupa profundamente, né?
como é que isso se manifesta nesse sentido. Pode passar, Bartilha. Bartilha. Então, eu trouxe para vocês algumas das práticas que a gente considera relevantes, embora existam outras, né? Como a tutoria entre pares, a aprendizagem cooperativa, e uma coisa que amarra, de certa forma, todas elas é o sistema de suporte multicamadas, né? Não o ensino colaborativo, porque, infelizmente, ele não é considerado uma estratégia universalista, mas o ensino diferenciado, o desenho universal para aprendizagem, a aprendizagem cooperativa são estratégias consideradas universais. Mas eu vou falar do ensino colaborativo porque eu gosto muito de mostrar a importância do professor de educação especial. E por que é importante que a gente forme mais pessoas nessa área, né? Então, os três, eu já falei, né, aqui, o ensino colaborativo, o ensino diferenciado e o desenho universal para aprendizagem, que é chamado DUA, né? Vamos falar de cada um deles, assim, um pouquinho de cada. Pode passar, Bartilha. O ensino colaborativo, ele é a parceria, né, entre dois professores, sendo um do ensino regular e outro especialista, né, de modo que os dois se responsabilizam e compartilham, né, o planejamento. Prestem bem atenção. Eles planejam, executam e avaliam em conjunto um grupo de alunos heterogêneos. Então, assim, aí tem a frase, como é a tradução, tem aí necessidades educacionais especiais. É outro termo que não diz nada. Então, a gente manteve a tradução, mas deixando claro para vocês que quando a gente diz necessidade educacional especial, a gente não está dizendo nada, porque que quer dizer isso? Em algum momento da nossa trajetória escolar, nós também tivemos necessidades educacionais especiais. Então, é um termo que não diz a quem eu estou me referindo. Mas, assim, então, o ensino colaborativo, o co-ensino, ele não acontece no AEE, como é o comum, né, de se... que é o que acontece, que é a política prioritária do governo e tudo mais. A gente até entende que os custos são altos para se manter professores de atendimento educacional especializado em cada sala ou em salas específicas, mas isso é uma realidade em outros países, né? Então, a gente espera que isso venha a acontecer no país também, no nosso, porque são possibilidades que se abrem de forma a garantir que realmente esse aluno aprenda, né? Pode passar, Bartilha. Então, quais são os pré-requisitos para que esses profissionais atuem em conjunto? O planejamento, que eu já falei, a execução e a avaliação são conjuntas, eles planejam, eles conversam o tempo todo, eles inicialmente fazem uma avaliação da turma para ver, né, o que esses alunos necessitam. Mas não há uma hierarquia, tipo, eu sou professor da classe comum, eu sou o detentor do conhecimento, então eu sou superior. Não há isso, não há essa hierarquia. Eles dois trabalham em conjunto e os dois são considerados iguais, né? Não tem diferenciação. Um outro aspecto que todas as decisões em relação aos alunos, em relação ao conteúdo, em relação ao que se deve fazer na sala, são tomadas em conjunto, né? Eles conversam e definem. São valorizados os conhecimentos de cada um, porque se um domina os conteúdos, o que deve ser ensinado, como e quando, que é o currículo que a gente vai falar depois, o outro domina como é melhor ensinar para aquele aluno que por exemplo, que tem baixa visão, ou que é cego, né? Ou que é surdo. Então, essa valorização, ela é importante, né? Também é preciso reconhecer que o co-ensino é uma construção cotidiana, que não é uma coisa que se faz. Existem, na verdade, 3 estágios.
quando eles estão se conhecendo, eles podem ter certa dificuldade de comunicação, dificuldade de confiar, dificuldade de participar daquilo, as suas ideias, de compartilhar, ficam receosos, enfim. No segundo momento, eles já começam a se aproximar, a dividir algumas questões, a habilidade de comunicação já aumentou. Então, já há, na verdade, uma mudança, né? Mas é um estágio intermediário. O co-ensino acontece no terceiro estágio, quando esses professores confiam e trocam experiência. Se vocês tiverem curiosidade, no YouTube tem alguns vídeos sobre o co-ensino no exterior, né? Então, dá para ver, né, a Mary Friend, que é uma das pessoas que fundou, né, tem vídeos dela, tem vídeos de escolas implementando o co-ensino. Então, é interessante ver. Vocês vão perguntar muitas coisas, eu imagino, quando eu mostrar os arranjos, mas isso é preciso também que haja um engajamento desses profissionais, no sentido de trocarem informações, né, partilharem conhecimento, discutirem sobre os alunos, né? E aí, assim, eu sempre digo para os meus orientandos que ensinar, né, um educando envolve, de fato, conhecer esse aluno, saber, porque tem pessoas que, na verdade, professores mesmo, que ao olhar para um aluno, já olham para ele e dizem, esse aluno não vai aprender. E isso é um caso que é extremamente difícil, porque você não pode simplesmente... a gente tem vários casos de pessoas que se desenvolveram, né, que são pessoas com deficiência e que têm desenvolvimento... porque uma das questões que passa na cabeça de algumas pessoas é que ele tem uma deficiência, então ele tem deficiência intelectual. O surdo é surdo, então ele não entende, isso era uma coisa muito comum no passado, não pode ser mais comum agora. O surdo ele não aprende porque ele tem uma deficiência intelectual também. Não é. Tem casos, sim, de deficiência múltipla, mas não é o caso sempre. Tem pessoas que têm TEA e deficiência visual, TEA e altas habilidades. Então, essas coisas são muito comuns. Pode passar, Martina. Então, o que é essencial para que o co-ensino aconteça? Eles precisam ter tempo para planejar de forma conjunta, né? Porque se o professor, o gestor da escola, não possibilitar esse tempo, eles não vão conseguir produzir de acordo com o que é necessário para esses educandos. Então, é preciso suporte administrativo para que eles garantir que esse tempo seja, né, possível. É preciso que entre eles haja uma flexibilidade e que eles definam quais são os papéis e as responsabilidades de cada um. Ao mesmo tempo, é preciso que eles desenvolvam habilidades de comunicação. Botar duas pessoas que não se gostam para serem parceiros de co-ensino não funciona. Essa relação, ela tem que ser uma relação construída no dia a dia e que permita que essas pessoas se gostem, se entendam, se respeitem, fundamentalmente isso, né? Pode passar. Então, o co-ensino, ele tem vários arranjos. Na verdade, ele tem 6 arranjos. Nesses arranjos, a gente vê que é comum, assim, os alunos dizerem, mas aqui isso não funciona aqui. E eu tenho alguns alunos que já implementaram junto com os professores e dizem que sim, que funciona. Então, no primeiro arranjo, um professor ensina e o outro observa. Então, um professor assume um papel principal, né? E o outro vai observando o comportamento. Isso aí é mais utilizado quando você está avaliando a turma. Tem um aluno que a gente percebeu que
tem alguma coisa que não foi ainda identificada e não existe, porque hoje não é mais obrigatório o laudo para que a pessoa tenha acesso ao AE. Mas no Coensino isso não acontece mas ele é preciso identificar quais são as necessidades que esse aluno tem. Então, esse professor, ele avalia, né, para poder chegar a alguma conclusão, porque, de fato, gente, muitas vezes, principalmente quando a família e a mãe, né, os pais são marinheiros de primeira viagem, quem identifica esses alunos é o professor. Quem vai ver esse aluno caindo muito, né, chegando muito perto do quadro, botando muito o rosto para ver, né, próximo do livro, ou aproximando muito o livro né, ou então virando o ouvido, né, para poder ouvir melhor com o ouvido que ele escuta, né, é o professor da classe comum que vai identificar. Então, por isso é tão importante. Aí tem professores que não sabem sequer que ao conduzir uma pessoa com cegueira, é importante que você dê o seu braço para que ele te leve. Não é que você vá puxando, ele vai te seguindo. Né? Então, isso é importante. Né? Um outro arranjo é um professor e um assistente. Enquanto um professor lidera, o outro vai circulando entre os alunos e aí ele vai dirimindo as dúvidas que vão surgindo. É interessante. Um outro arranjo ainda são as estações de ensino. Nesse arranjo, você tem vários locais na sala de aula, como vocês podem ver aí na foto, na imagem. Cada professor fica com um grupo de alunos pode ficar sozinho. Por quê? Porque esse grupo de alunos já entendeu o assunto. Esse grupo de alunos já entendeu, já sabe. Então, eles ficam sozinhos fazendo uma atividade que é como é que se pode dizer? Que até pode ser um pouco mais avançada, certo? Um outro grupo vai aprender coisas que ele não aprendeu direito. Então, ele pode sair de um grupo onde está um professor para outro onde está outro. Mas, na verdade, é interessante porque possibilita que esse aluno aprenda o que ele ficou em defasagem em relação aos seus colegas. E possibilita também, nesse arranjo, que os alunos que já aprenderam avancem um pouco mais. Essa coisa da escola, que é muito de repetir conteúdo, né? Porque repete a exaustão. Nem sempre essa repetição garante que, por exemplo, o aluno com essas habilidades se sinta motivado na escola. Então, por isso é importante saber e conhecer os alunos. Por outro lado, a repetição pode ser importante para um aluno que tem deficiência intelectual, mas você só vai saber se você souber quem é o seu aluno. Então, para isso, você precisa realmente conhecer, né? Um outro arranjo é o ensino paralelo. A turma é dividida ao meio e cada professor fica responsável por um grupo de alunos. Mas os dois grupos vão estudar o mesmo conteúdo. Só por quê? Facilita tirar as dúvidas, facilita. Não é que um grupo vai estudar o conteúdo. Vejam bem, não há uma modificação do currículo no sentido de diminuir esse currículo para que esse aluno chegue a entender. Não é alteração do currículo. O currículo é mantido, mas se considera o que é interessante para cada aluno, né? E se adapta, de certa forma, ao que cada aluno necessita. Pode passar, Bartilho. O outro arranjo é o ensino alternativo. Nesse arranjo, um professor vai ensinar conteúdos específicos a um pequeno grupo de alunos e o outro ensina maior. Esse arranjo, ele normalmente não é tão utilizado, não deve ser tão utilizado. Os outros podem ser utilizados meia hora, 15 minutos, 20 minutos na sala de aula. Não é que você vai fazer isso todos os dias também, entendeu? Não é que você tenha que fazer isso a turma toda, né?
todas as semanas. Não, você pode escolher um dia na semana para fazer isso, para ver as necessidades. Agora, nesse caso específico aqui do ensino alternativo, para aqueles alunos que estão atrasados. Então, você garante que esses alunos terminem acompanhando os seus coleguinhas, né? E aí eu estou falando coleguinha, sempre pensando no aluno lá do ensino fundamental, mas isso pode ser feito, inclusive, com o aluno do ensino médio, né? Porque, como eu falei para vocês, esses alunos, e aí uma coisa que eu fiquei assim, também em outra pesquisa que a gente fez, inclusive não foi um mestrado, mas foi um TCC, e a aluna, ela tinha domínio da Libras, e ela fez uma pesquisa e descobriu que pessoas no Instituto Federal não tinham ainda, não tinham, estavam passando de ano, né, de série o tempo inteiro, mas eles não sabiam ler. Então a gente fica se questionando como fazer com que esses alunos, né, tenham, vamos dizer assim, um desenvolvimento melhor, né? Como fazer para que isso aconteça? Né? Porque, e aí em outras pesquisas a gente viu que, por exemplo, uma pesquisa que a gente desenvolveu no nível de mestrado, uma aluna viu que os professores, muitas vezes, quando tem um intérprete dentro da sala de aula, não aceitam que ele use o celular para mostrar ao aluno imagens que vão facilitar o seu aprendizado. Então, o celular terminou sendo um dos aspectos que era mais utilizado pelo professor, ou pelo intérprete, para poder fazer com que esse conteúdo chegasse a ser compreendido. Então, são coisas que a gente vai descobrindo na pesquisa e que vão nos dando algumas indicações do que é importante, né? Numa pesquisa a nível de mestrado, a gente foi avaliar a diferença entre o momento em que começou o movimento pela inclusão e, acho que era 20 anos depois, né? E o que a gente observou foi que quem incluía verdadeiramente esses alunos eram os professores não, a família e os colegas. A instituição ainda não estava fazendo isso. Então, minha felicidade foi grande quando eu vi, nessa semana, a reitora entregando uma van, né, um transporte eficiente, vamos dizer assim, para circular dentro da universidade, para o acesso a pessoas que hoje não se chama mais cadeirante, né, pessoas que usam cadeiras de roda. Né? Então, assim, foi muito, muito legal ver isso, muito bom mesmo, porque a universidade a gente tinha, inclusive, em um projeto que nós desenvolvemos, eu e a professora Socorro Paixão, nós conseguimos dinheiro, né, recursos que possibilitaram a compra de uma cadeira de rodas motorizada. E aí eu não encontrava ninguém na pedagogia, não encontrava ninguém para... E o que aconteceu? Essa cadeira ficou guardada. Um dia eu estava passando e vi uma pessoa. E a cadeira era para ser ofertada para esse aluno e ele só devolveria quando ele saísse da universidade. Então, ele usaria não só na universidade. Aí eu vi uma pessoa com a cadeira, com maior dificuldade para guardar a cadeira, a pessoa botando... E ofereci. E a pessoa nunca procurou. E eu acho que ela pensou assim, essa pessoa está meio maluquete, né? E aí terminou que a cadeira ficou lá, se desgastou, enfim. Então, são coisas que a gente vê que ainda são necessárias muitas coisas para serem modificadas. Aquela rampa ali do CCHL, ela era muito inclinada, ela não tinha obedecido. Então, uma época eu saí com uma das pessoas lá da prefeitura vendo todos os... Isso antes disso, né? Mas a gente conseguiu contribuir também com dinheiro para isso. Bem, eu estou me estendendo mas em outras coisas, mas só terminando aqui a questão do arranjo. O ensino em equipe é o objetivo final do ensino colaborativo, né? É quando ambos os professores
atuam, assumem a responsabilidade pelos alunos, aprendendo o conteúdo juntos. Um pode ter domínio mais sobre matemática, sobre as áreas das ciências, né? Outro das humanas. Então, eles começam a trocar essas informações em conjunto ali na sala de aula. Então, esse é o objetivo final do coisa. Pode passar, Bartira. E aí, gente, é importante que a gente faça uma distinção, porque, assim, eu venho reforçando a importância da colaboração. Quando a gente se reúne com um colega para discutir sobre como fazer, né, que a gente planeja juntos, que a gente delineia a instrução, que a gente define como é que vai avaliar, quais são os instrumentos, o que a gente vai, quais são as tarefas que a gente vai passar, é muito mais interessante do que você fazer só, porque o trabalho do professor é muito solitário. A gente faz tudo sozinho e não discute com o outro. E muitas vezes, até outra forma também, na questão da educação especial, muitas vezes existe a consultoria colaborativa, que é outra forma também de se ajudar, né? Quando um profissional, como um psicólogo, chega a uma escola para indicar algumas questões para o professor às vezes se sente temeroso de que os colegas achem que ele é incompetente, de que a família acha que ele não sabe. Isso não é uma coisa que deve corresponder à realidade. A gente precisa estar aberto a essas possibilidades. A colaboração é um aspecto fundamental no nosso trabalho. Discutir com o outro, saber como é que é melhor, o que ele fez que facilitou, pode te ajudar em todos os sentidos, não só com o aluno público da educação especial. E aí, isso é diferente de cooperação. Por quê? Porque eu posso encontrar, por exemplo, a Bartira no corredor, e aí eu converso com ela sobre alguma coisa, ou então a Socorro, que é da minha área, né? Converso com a Socorro e digo, Socorro, o que eu faço? Estou com esse problema e tal, estou com essa questão na minha sala, o que eu faço? E aí ela me diz, faz assim. Mas é uma conversa ali sobre um tópico, um objetivo, uma questão. É uma coisa informal, de curto prazo. Você não senta para conversar com a pessoa, você não, né? E você cooperou, há uma cooperação. Mas não há um compromisso com esse quadro inteiro, é uma coisa pontual. O que eu faço em tal situação? Então, quando a gente fala em colaboração, a gente fala que esse é o formato que deve ser adotado por professores em todos os níveis de ensino. A colaboração é um aspecto fundamental. Né? Então, pode passar, Bartira. E aí, só porque vocês são da geografia, eu coloquei, né, essa imagem, mas assim, gente, para falar um pouco do ensino diferenciado, que é a segunda estratégia, né? Que é, na verdade, uma proposta também pedagógica, né, que valoriza a diversidade dos alunos e que leva em conta os estilos de aprendizagem, as habilidades e os interesses. Nesse caso, essa proposta surge a partir de uma pesquisadora norte-americana chamada Carol Anne Thompson. A Thompson, inclusive, os americanos são muito engraçados. O que funciona, eles usam. Não quer saber esse negócio de epistemologia, isso não bate com isso não bate, não. Então, ela usa, por exemplo, o conceito de zona de desenvolvimento proximal, para entender em que nível o aluno está, né? Mas, além disso, olha como eles fazem, eles misturam Vygotsky com Gardner. Então, quando a teoria do Gardner surge, né, com os diferentes tipos de inteligência, ela começou a juntar essas pontas e começou a criar, né, uma forma de ajustar o conteúdo, levando em consideração esses estilos de aprendizagem. Aí, para isso, gente, até separei esse livro para mostrar para vocês,
esse livro é um dos poucos livros em português, né? Chama Diferenciação Curricular na Sala de Aula. É um livro em português de Portugal, da Daiane Ricox, né? Que eles trazem, inclusive, aqui coisas, tipo assim, um formulário de verificação das inteligências múltiplas, né? Se a pessoa tem inteligência sinestésica, auditiva, visual, né? Qual é o tipo de inteligência? Eles trazem os estilos de interesse, eles trazem testes de desempenho, modelos, né? Que a gente pode adaptar. Eles trazem uma série de coisas que facilitam para quem exige. Batida. Teve um problema com a minha câmera, né? Deu certo. Eu peço desculpas, eu não sei o que aconteceu, mas caiu aqui a conexão. Vocês não tem como ver se vocês estão aí ou se... Enfim. Baixinho, você pode me dar uma resposta? Bem, vamos lá, vamos continuar. Então, nesse caso, pode passar, Bartilha, por favor. Quais são os elementos que são diferenciados, né? Então, primeiro, o conteúdo, né? O que do ensino. Então, o que o aluno precisa aprender, quais são os conceitos, quais são os tópicos, qual é a unidade, o que ele precisa, né? Você pode diferenciar. A forma como ele vai, né? O que ele vai aprender. Outra coisa é o processo, né? Que é o como do ensino. Quais são as atividades que ele vai precisar se envolver para poder entender ou para dominar o conteúdo. E, por fim, gente, os produtos, né? Que são os resultados, que podem ser, por exemplo, você pode, a partir do conhecimento de que esse aluno tem uma inteligência visual, ou que ele se expressa melhor de forma verbal, você pode pedir para que ele faça um relatório, um projeto, né, em que ele possa aprofundar ou demonstrar, aplicar aquilo que ele aprendeu. Então, o que é interessante na diferenciação, e aí é um outro aspecto, né, que a primeira coisa, você precisa conhecer o seu aluno. Você precisa saber o que é que ele conhece, o que é que ele aprende, né? E, diferentemente do DUA, que é o que a gente vai conversar a seguir, a diferenciação, ela acontece da seguinte forma, né? Ela você, de posse de todos esses dados, a partir dessas várias informações que você coleta sobre o aluno, você ajusta o currículo para ele, né? Você ajusta de modo que ele possa aprender, né? E aí o DUA não, o DUA ele já faz essa modificação desde o início. O currículo já é totalmente acessível. Pode passar, Bartilha. Então, aqui nessa imagem vocês têm um homem, né? Ele tá, o rapaz na cadeira de rodas diz: você poderia, por favor, limpar a rampa? Todas as crianças estão esperando para usar as escadas. Quando eu terminar de limpá-las, então eu limparei a rampa para você. Mas se você limpar a rampa, nós todos podemos subir. Então, clarear um caminho para pessoas com necessidades especiais, clareia ou limpa o caminho, né? Para todos.
Então, o desenho universal para aprendizagem, que é uma estratégia universalista, assim como o ensino diferenciado, né? Porque você não está levando em conta só o aluno com deficiência, você está levando em conta todos os alunos da sala, certo? Então, ele surge a partir do interesse da Anne Meyer e do David Rose, que criaram o CAST, né, que é o Centro de Tecnologia Especial Aplicada. Eles começaram a desenvolver um trabalho em que eles observaram, né, que esses aprendizes, né, eles não era só, eles tinham baixa autoestima em função do preconceito, das baixas expectativas, que é uma coisa que é muito comum. E aí eles começaram a criar instrumentos de aprendizagem diferentes, né? Então, uma primeira coisa que eles começaram a fazer foi, primeiro, eles criaram livros digitais, né? Que destinados à necessidade de cada aluno. Aí isso daria um trabalho danado. Já pensou você fazer um livro para todos os alunos diferente, né? A partir do que ele precisa. Então, depois que eles entenderam o que era mais comum, o que era mais necessário, eles criaram um livro já com todos os apoios dentro. E uma das coisas que eles questionam é a relevância que se dá unicamente ao livro escrito, né? Embora eu ainda ache maravilhoso, eu compro um livro, eu abro e quando eu sinto o cheiro, eu acho maravilhoso, eu tenho assim, uma paixão por livros. Mas assim, eles começaram, né, a perceber que o problema não era o currículo, não era o aluno, né? O problema era o currículo, a forma como ele estava sendo apresentado. Então, eles começaram a desenvolver o DUA, e o DUA surge a partir do desenho universal, que o desenho universal também tem uma longa história, né? Porque o desenho universal, ele surge ainda na década de 50, né? Quando os designers, né? Vamos dizer assim, eles criaram algumas... por exemplo, em 1950, né, o Japão, a Europa, os Estados Unidos, eles deram início à remoção de obstáculos para a pessoa com deficiência. E eles chamaram isso de design sem barreiras. Em 1970, foi criada o design acessível, que era uma lei que dizia que a educação devia ser para todas as crianças. E em 1985, o Ron Macer, ele criou pela primeira vez o termo design universal. E aí, em 87, teve o Congresso Mundial de Design, que aprovou que todos os designers, em todos os lugares do mundo, né, deveriam considerar não só a deficiência, mas o envelhecimento das pessoas e criar objetos, né, que fossem acessíveis a todos. Então, por exemplo, quando vocês veem uma cadeira, e aí muitas vezes, por exemplo, no avião, não tem como você criar cadeiras muito grandes para todo mundo, mas você tem lá uma cadeira que é para uma pessoa obesa. As cadeiras, a carteira na universidade, eu vi essa mudança, elas hoje são muito mais confortáveis do que eram há alguns anos. E hoje elas são muito mais, o design é muito mais acessível. Então, esse movimento do design universal, que você cria garfos que são mais acessíveis, tudo, de cadeiras a móveis, a tudo você pode criar. Se cria o desenho universal para aprendizagem. Então, no princípio, ele realmente tinha esse foco, né, de ver as tecnologias que eram mais adequadas, né, e, posteriormente, eles começaram a ver quais eram os objetivos, os métodos, os materiais, como é que a avaliação poderia ser para tornar isso mais flexível para atender a necessidade de cada estudante. Então, focalizava nas diferenças individuais, vendo a força, a fraqueza do aluno, mas também, e principalmente,
tentando fazer com que esse currículo fosse acessível. Pode passar, Bartira. Então, e aí a gente precisa falar um pouquinho do currículo para poder falar um pouco do desenho universal. Então, todo mundo sabe aqui, eu estou repetindo uma coisa que todo mundo já sabe, mas assim, só para a gente se apropriar disso, então, o currículo é a interação planejada dos alunos com o conteúdo instrucional, com os recursos, com materiais, com os processos para que os objetivos sejam atingidos. Então, o que ele leva em consideração? O que, o como, quando, como ensinar e como avaliar, né? Então, pode passar, Bartilha. No caso de um currículo padrão, o que a gente observa? A gente imagina, e aí se for objeto de pesquisa também já, né? Uma professora, a professora Albertina Mitterrand, né? Ela fez uma pesquisa que foi da educação infantil até o ensino superior. E o professor tem um aluno ideal. O aluno ideal é aquele aluno que que não responde ao professor, que não conversa na sala de aula, que vem limpinho, arrumadinho, que veste a roupa, que traz o dever pronto, que tem uma família que acompanha, né? E esse aluno ideal, na nossa realidade, em muitos casos, não existe, né? Então, assim, o que eles começaram a observar é que essa ideia de que a turma é homogênea, não existe isso, gente. Não existe turma homogênea. Tem alunos que, mesmo lá dentro, né, tem mais habilidades. Por exemplo, vocês, sei lá, não sei direito, né, mas cartografia, né? Outros têm habilidades com... e outros não têm. Então, assim, os talentos, as habilidades dos indivíduos mudam, né? E mudam com o tempo. A gente envelhece também, algumas coisas ficam mais fáceis, outras ficam mais difíceis. Então, assim, o livro, eles começaram a perceber que o livro era um empecilho para os que não conseguiam ter acesso. E aí a gente tem outro aspecto que é muito sério na educação especial, que são os rótulos, né? Rotular. Eu tenho um especial, como eu já falei antes, né? O rótulo, ele não te deixa ver quem é esse aluno, como ele pode atuar, o que ele é, do que ele é capaz, né? Então, o que a gente... desculpa, eu tive que ver uma mensagem aqui. Então, assim, esses rótulos impedem a gente de ver o aluno como um todo. Porque eu acho uma das coisas mais interessantes que o modelo social traz, em contraponto ao modelo, o modelo clínico médico, é que tipo assim, desculpa, é o telefone. Gente, esse negócio de telefone é o tempo todo um negócio complicado. O modelo clínico, ele já diz o aluno incapaz. E o modelo social diz não é o aluno que é incapaz, é o meio. Não é o aluno que é deficiente, é o meio que é deficiente, é o meio que não consegue fornecer esse aluno as possibilidades que poderiam minimizar as dificuldades que ele enfrenta. Outro aspecto que é muito complicado é a medicalização. A medicalização não está só hoje lá nos alunos que têm TEA, que têm outros tipos de deficiências, né? A medicalização está chegando aos nossos alunos no ensino superior também, né? A gente, hoje, depois dessa pandemia, se medicaliza tudo. Se você espirra de um jeito, vamos lá para o remedinho. E isso é uma coisa complicada. Muitos alunos passam a manhã inteira dormindo na carteira porque simplesmente foram medicalizados, né? Então, tomaram medicamento, enfim. Então, quais são as consequências de se imaginar uma turma homogênea, com alunos ideais que não existem?
com medicados de forma muitas vezes muito forte, né? Primeiro, baixa autoestima, a escola passa a ser vista como um ambiente hostil, a Maria do Socorro já falou aqui, essa barreira afetiva de você não se aproximar desse aluno, de você não conseguir vê-lo como um aluno capaz, né? E a própria barreira atitudinal, né? Essa que é um dos aspectos mais difíceis também, juntamente com a formação do professor. E a formação, a Rita Lee já dizia o seguinte, a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, né? E outra coisa também, né? Não, isso é o Caetano. A Rita Lee diz assim, de perto ninguém é normal. Né? Então, você tem dificuldade em enfrentar, em participar ou entender um aluno que você não conhece, ou porque você não leu sobre a deficiência, é uma coisa, mas não procurar uma forma de conhecer é outra, né? Então, assim, essas questões são importantes da gente pensar. Pode passar, Bartira. Então, eu peguei essa imagem porque ela diz muito, o que a Annie Meyer, né, o David Rose e o David Gordon definem, né? Eles, em português de Portugal, chama-se um currículo uniforme pronto a vestir de tamanho único. Em português seria um currículo tamanho único, que é aquele currículo que é unicamente... um currículo vai servir para todo mundo. E não existe isso, gente. Então, deu lugar a um novo conceito de currículo, ficando evidente a necessidade de diversificar o ensino e as práticas pedagógicas em função da diversidade dos alunos. Então, um currículo único é um currículo que, de certa forma, né, não leva em consideração que há diferenças entre os educandos. O tempo todo eu estou falando para vocês aqui, em todos os momentos da minha fala, eu estou falando é necessário respeito à diversidade. Diversidade de ideias, de pensar, de formas de ser, né? Porque o modelo social diz assim, são pessoas, não são deficientes, não são anormais, né? Se diz até, há um modelo de opressão sobre as pessoas com deficiência. Então, esse currículo tamanho único, ele não funciona para todo mundo. Pode passar, Bartilha. Então, quando os alunos, e aí outro também deles, né? Quando os alunos encontram algum tipo de dificuldade, o currículo, não o aluno, deveria ser assumido como sendo inadequado para atender às diferentes necessidades dos alunos. Então, para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. Gente, escalar essa árvore, né? Para um elefante, para um peixe, né? É a mesma coisa que a gente exige dos nossos alunos. Né? Então, essas são questões que nos deixam realmente pensativos, né? Em termos de o que é necessário de fato. Tchau, mãe, boa viagem. Gente, desculpa, só um minutinho. Então, essa é a questão que eles chamam, né? É isso que eles chamam a atenção. Não é possível criar um currículo que se adeque a todos de forma uniforme, né? Pode passar, Bartilha. Então, o currículo, nesse caso, do DUA, ele não seria adaptado, mas apresentado de forma a atender a todos, com o objetivo de apresentar informações e conteúdos de forma diferente, diferenciar as formas que os alunos podem expressar o que eles sabem, estimular o interesse e a motivação
para a aprendizagem, né? Então, essa é a primeira, né, a ideia básica, né, desses autores, né, que criaram esse modelo. Porque, assim, uma questão que se percebe é que há algumas barreiras, né, que vão além do conhecimento, que são as barreiras afetivas, né? Por exemplo, alguns estudantes que são curiosos, eles podem até perderem interesse pela aprendizagem, porque eles passam a ser, eles são estigmatizados, né? Porque há alguma coisa inacessível no ambiente para eles. Tem alunos que são criativos, mas são podados em sua criatividade. Então, eles terminam bloqueando, né? Então, o que eles querem com essa nova abordagem, né? Eles querem engajar os alunos de maneira que eles se sintam interessados, competentes, que eles se sintam desafiados, né? Que eles possam, de fato, se verem como aprendizes que têm expertise, né? Então, a partir em 2002, eles criaram, né, o primeiro livro a partir de estudos, não só em relação à educação, mas também com base na neurociência, né? E utilizando a tecnologia digital, eles começaram a delinear ambientes de aprendizagem. E aí, com esse modelo social tendo por base, né, a ideia de que o contexto, né, e a própria consciência do aprendiz, de que ele é relevante, de que ele é importante, de que ele é capaz, podem sim alterar, né, o processo de aprendizagem. Então, o DUA ainda não é uma realidade em muitos países. No Brasil, ele já vem sendo estudado, inclusive a própria professora Andrés Cabello já fez estudos com orientando, ele foi meu aluno, a minha orientanda fez e o orientando dela também fez um trabalho com DUA, né? Mas ainda é um tema que precisa de pesquisa, de uma base, né, que sustente, de instrumentos inovadores, de métodos que possam possibilitar que ele seja implementado em larga escala, né? E isso é uma coisa que demanda um certo tempo e precisa de pesquisas realmente. Pode passar, Martira. Então, o processo de planejamento com base no DUA, e aqui a gente vê, você precisa primeiro caracterizar e analisar o contexto, né? Incluindo os seus educandos, planificar, porque está em português de Portugal, planejar, definir objetivos, estratégias, recursos e formas de avaliação com base no DUA, posteriormente implementar o processo de ensino e aprendizagem e avaliar esse processo com base também no DUA, né? Então, não simplesmente eu vou falar de como é que ele funciona, né? Mas não é simplesmente criar por exemplo, se você quer que o aluno escreva uma história, né? Deixe essa meta para ele desenvolver como ele quiser. Ao invés de ser só uma história escrita, ele pode escrever uma história que seja a partir de desenhos, a partir de uma apresentação. Nós estamos num momento em que os alunos eles vêm perdendo gradativamente o interesse pela escola enquanto instituição. Vocês, não sei se vocês acompanham, mas eu tenho visto professores serem atacados, né? Serem criticados, inclusive apanharem, né? Porque
Assim, há uma mudança. A gente precisa tomar consciência disso e se adequar a isso também, né? Então, assim, a ideia é desenvolver essa expertise dos estudantes, dos professores e do próprio sistema, né? Para que eles possam se desenvolver. Então, a ideia, inicialmente, era focar nas diferenças individuais, buscar quais eram as forças e as fraquezas, né? E depois eles começaram a ver o seguinte, que cada indivíduo, cada aprendiz é único. E aí eles começaram a ver que analisar cada pessoa em múltiplas salas não era uma coisa fácil, né? Possível. Então eles começaram a focar, né? Porque esse foco em analisar, reforçava de certa forma a diferença e terminava reforçando aquela coisa do típico e do atípico, né? Então, e voltava então para o modelo médico, né? Então, eles começaram a focar não apenas nas diferenças individuais dos sujeitos, nas suas forças e fraquezas, mas também no próprio contexto em que eles estavam, né? Então, não existe, na verdade, gente, a neurociência tem provado que numa sala existem vários indivíduos que são neurotípicos, né? Vários indivíduos que são, a maioria neurotípica, né? Tem os neurodivergentes, né? E existem os neurotipos, que seria o tipo de neurodivergência que cada indivíduo tem. O problema é que quando a gente foca só nos neurotípicos, a gente abandona os outros. Então, a neurociência ela vem apontando caminhos muito interessantes nesse processo, né? Então, se vê cada vez mais que a variabilidade que é o processo normal, que existem funções, né, e características cerebrais que são extremamente variáveis e não dá para você pegar e categorizar o aluno numa única categoria sem levar em conta outros aspectos, né? Então, sábado passado eu estava dando uma palestra justamente sobre neurodivergência, né? E falando especificamente do aluno com TEA e de como há distintas possibilidades para esse aluno, né? A gente às vezes só vê o problema é esse, às vezes a gente só vê e só foca no que é a deficiência e não no que ele é capaz de fazer, que não é, né, a deficiência. Então, essa linha, essa divisão, assim, essa linha bem feitinha entre o que é normal e o que é desvio da norma, ela é uma forma de rotular os indivíduos, né? E que não garante, né? Porque, assim, eu vejo a normalidade como uma passagem do vermelho ao rosa. Eu vi essa imagem, eu achei muito interessante. A gente pode, em qualquer momento, passar do vermelho ao rosa. Sair de uma posição de neurotípico para uma posição de neurodivergente. Não é só neurodivergente só quem, né, apresenta... Hoje a neurociência está chamando de neurodivergente quem tem, por exemplo, uma forma diferente de pensar, como é bipolar, por exemplo. Então, essas questões, elas têm que ser pensadas, né? Então, delinear um currículo no DUA, né, tem que considerar essa variabilidade e promover um currículo que seja flexível, porque pode sim requerer que haja uma individualização e uma solução que é única, mas assim, o grande lance do DUA é que ele vê a variabilidade
como um aspecto que é uma força para o grupo como um todo, e não como um problema. Bartira, pode passar, por favor. Então, o DUA, ele tem como princípios esses três. O primeiro é proporcionar múltiplos meios de envolvimento. Aqui ele está ligado à rede que é a rede afetiva, né? A rede afetiva, ela diz o seguinte, que é o porquê da aprendizagem. Então, como é que você motiva esse aluno, como é que você estimula esse aluno para que ele aprenda de múltiplas formas. Então, assim, proporcionar múltiplos meios de envolvimento, para que ele se interesse, para que ele tenha a vontade de aprender, né, para que ele se desenvolva. O segundo princípio, que está relacionado com a rede de conhecimento, diz respeito ao que da aprendizagem, né? Então, é apresentar a informação, proporcionar múltiplos meios de representação. Apresentar a informação, o conteúdo, de várias formas. Então, ao invés de só no livro escrito, usar um slide, usar um áudio, usar um filme, usar uma peça, sei lá, ou se não é o professor, né, pedir para o aluno, né? Então, o terceiro princípio está relacionado ao como, né? E aí a rede estratégica, é o como da aprendizagem. Então, assim, proporcionar múltiplos meios de ação e expressão. Nessa rede, especificamente, se percebe que há uma ação física mesmo do indivíduo, né? Então, é permitir que ele demonstre como é que ele aprendeu de múltiplas formas, né? Que ele mostre como ele aprendeu. E uma coisa que a gente já sabe, gente, quando vocês estão estudando, tem coisas que são muito fáceis e tem coisas que são muito difíceis, porque isso varia de acordo com o seu interesse, com com aquilo que você gosta. Então, esses aspectos têm que ser levados em conta. Logicamente que eu não vou querer que o aluno não aprenda tudo. Eu quero que ele aprenda, mas há formas de facilitar que esse aprendizado ocorra. Então, pode passar, Bartira. Aí, as redes, né, que vocês veem que elas estão relacionadas a aspectos específicos, a áreas específicas do córtex, né, que tem a ver com a questão da memória, da atenção, do planejamento, da execução de tarefas, da forma como nós percebemos, da linguagem, que é a questão das redes de reconhecimento, né? As redes afetivas são redes que são dimensões afetivas, então você tem que buscar estimular o interesse do aluno, né? A motivação para a aprendizagem. E as redes de reconhecimento como a linguagem, né? Nas redes estratégicas são as funções executivas, né? O planejamento das tarefas, como é que você expressa uma determinada ideia. E são importantes, né? Todas elas estão em relação com esse processo. Pode passar, Bartira. Então, o DUA, ele está, de fato, fundamentado sobre a pesquisa sobre a aprendizagem, que aponta. Temos um adulto com TEA, 11 anos, sexto ano, e não alfabetizado. Os professores querem ajudar a quantidade que sente vergonha dos colegas. O que você poderia dizer, prof? Olha, eu diria que, assim, como eu venho falando, a colaboração é um aspecto que eu acho que tem que ser reforçada, tanto na relação com a família, como com os próprios alunos. Um aspecto que eu acho que os professores já fazem, às vezes nem sabem que fazem, é a tutoria entre pares, né? Então, assim, às vezes, colocar um coleguinha ao lado para ajudá-lo pode
ajudá-lo a entender. Eu sei que ele deve sentir vergonha, assim como você coloca, mas assim, é preciso estimular os aspectos em que ele é bom, para que ele não sinta vergonha de aprender a se alfabetizar. Então, assim, se houver a possibilidade dele ser alfabetizado em outro local e reforçada a cada vez que ele chegar próximo desse comportamento desejado, que é aprender, por exemplo, aprender uma letra reforça, aprender uma sílaba reforça. Porque assim, gente, a verdade é que a gente trabalha também em função daquilo que a gente promove no outro, né? Então, isso está relacionado totalmente com a questão afetiva, né? Sentir vergonha dos coleguinhas, porque tem 11 anos e não sabe aprender. E aí eu me lembro agora de uma aluna que eu estava na frente da PAI e ela chegou, ela estava vestidinha com uma camiseta por cima da camiseta da PAI. E aí eu estava, infelizmente, eu sou fumante, estou aí na luta para ver se eu paro. E aí o que acontece? Ela pegou e entrou assim eu estava fora porque eu estava fumando e vi. Né? Ela tirou a outra camiseta e ficou com a camisetinha do coisa. Aí eu disse, você... Aí eu conversei com ela, eu disse, e aí, você tudo bem? Ela disse, tudo bem. Olha, professora, eu tenho que vir desse jeito que esses meninos não me deixam em paz. A gente sabe que o bullying é uma coisa muito séria. Né? Então, assim, conversar com os colegas, né, no sentido de prepará-los para esse tipo de comportamento, das dificuldades que o outro enfrenta, é uma forma também, socorro, de auxiliar esse aluno. Porque, assim, a gente pensa que eles não sentem vergonha. Eles sentem. Eles sentem vergonha, eles sabem quando eles são excluídos, eles sabem em todos, até quando você tem uma deficiência intelectual. Então, assim, é uma questão que é fundamental. Os professores, se tiver aí na escola, o ideal é que ele aprendesse, pelo menos por um tempo lá. Mas porque, assim, o que é que a gente observa e aí depende muito do professor do AE, porque isso é uma questão que a gente tem que também pensar a respeito. Tem professor do AE que trabalha a psicomotricidade. Tem outro já trabalha Pois é. Então, já foi porque exatamente os professores já perceberam que ele aprende. O problema é que talvez essa mãe nem saiba ajudar, ou então não tem tempo para isso, né? E acha que a escola é só um momento ali para ela ficar, descansar. Talvez, não sei qual é o comportamento dele. Mas se ele consegue aprender, então isso é um aspecto extremamente importante de ser percebido. Porque então já tem um problema a menos, né? Uma questão que eu estava vendo, que é importante, né, gente? Eu esqueci o que ia falar, mas eu vou voltar para o slide se eu lembrar e aí eu retomo. Então, a aprendizagem está relacionada aos aspectos emocionais quanto aos biológicos do indivíduo. Então, é lógico que um aluno que tem TEA, por exemplo, ele vai ter consciência das suas diferenças. Um aluno que tem, ele pode não ter tanta consciência como tem um aluno com altas habilidades, porque, por incrível que pareça, os dois são muito simples, parecidos. Os dois têm a questão do processamento sensorial muito forte. Por exemplo, um pesquisador chamado Dabrowski, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a estudar o Dabrowski no Brasil. O Dabrowski, ele disse o seguinte, que ele trabalhava, é psicólogo, ele trabalhava com pessoas com altas habilidades. Ele disse que uma pessoa que era atendida por ele conseguia ouvir o som da grama crescendo. Isso é uma capacidade, gente, que nenhum de nós pode ter, entendeu? Então, assim, vocês vejam como... E esse menino tinha altas habilidades, mas um aluno com TEA, que se
ele não se incomoda com o barulho que acontece por exemplo, um colega pode estar batendo o lápis na carteira e isso incomoda ele mais do que se tivesse caindo o mundo lá fora, né? Então, essas diferenças, turmas, por exemplo, eu estou falando de um monte de coisa porque, assim, o processamento sensorial é outra coisa que a gente precisa estudar com urgência. Todo professor que tem aluno com TEA precisa estudar processamento sensorial. É do professor? É do âmbito do professor? Não. Mas se ele tiver uma formação que mostre, ele vai aprender. Que esse aluno bate a cabeça na parede porque alguma coisa no ambiente está incomodando. É um estímulo visual muito forte, é um estímulo auditivo muito forte. E isso acontece com o aluno também, que, por exemplo, um aluno que tem uma leve perda auditiva, eu observava uma aluna, toda vez que os alunos começavam a conversar na universidade, na sala, ela pegava e saía. Aí um dia eu chamei ela, disse, Maria, o que está vendo? Aí ela disse, professora, eu tenho uma perda auditiva. Ela não queria que ninguém soubesse. Quando os meninos começam a fazer muita zoada, eu fico extremamente agoniada, então eu saio. Então você vê, não é só o aluno com TEA que tem uma dificuldade, a gente precisa estar atento aos aspectos biológicos, mas também aos aspectos afetivos. As experiências são fonte essencial de aprendizagem. Isso que os professores estão fazendo vai marcar esse menino para o resto da vida. A primeira coisa é ele perceber que ele consegue. Isso vai ajudar fundamentalmente. As emoções motivam a aprender, a criar e a conhecer. O ambiente tem papel fundamental no processo de aprender. E o que for aprendido deve ser que é a generalização. Generaliza para outros ambientes, né? Você aprende aqui e você leva para outros lugares. Então, não é uma coisa que fica só ali, né? Certo? Eu estou acabando, Batida. Vai terminar antes da hora, viu? Pode passar, por favor. Então, quais são os elementos, gente, que são imprescindíveis? Eu não poderia deixar de falar do início ao fim, eu estou falando disso, um currículo apropriado, um currículo que respeite esse aluno, práticas inovadoras, modificações organizacionais na escola, modificações organizacionais, cultura escolar inclusiva, deixar aquele aluno que vai lá para frente, né? Imediatamente, e você, o professor, acha que ele está bagunçando, gente, pode não ser, pode ser que esse aluno não esteja enxergando e queira copiar. Aquele aluno que não consegue copiar, porque o caderno escorrega, porque ele tem uma paralisia cerebral, tem a tecnologia assistiva hoje para ajudar esses meninos. Então, são coisas que a gente precisa começar a pensar como sociedade, como professores, como em colaboração, em diferentes momentos. Enfim, é preciso que a gente use diferentes recursos, que a gente aprenda a respeitar essa diversidade, né? Que a gente estabeleça parcerias com a comunidade, porque a inclusão, é como eu disse, ela não é só ali, naquela escola. É preciso que eu tenha a noção de que a comunidade precisa participar. Então, assim, a aula tradicional, ela está fadada. O próprio Nova já disse, o professor com um quadro, quer dizer, não existe mais quadro negro, mas nem existe aquele quadro com pincel, né? Ele está fadado a desaparecer, né? Porque, e a gente precisa aceitar a diversidade, não é só na questão do público da educação especial. Eu vou voltar a frisar, vou já responder, viu, Robson? Só terminar concluir esse pensamento aqui. A diversidade, ela se dá hoje, por exemplo, eu tenho alunos que no primeiro dia de aula eu percebi que o aluno era aluna e que a aluna era aluno. Eu vou me indispor, eu vou criticar, isso está me incomodando de alguma forma? Não me incomoda.
Eu tive uma pessoa que deixou a disciplina de inclusão, porque meus orientantes também são fogo, eles também botam quente, né? Porque ela queria, que achava que incluir era só o público da educação especial, que negro, pessoa LGBTQIA+, não era para se incluir. Que história é essa? Nós temos que saber que eles estão chegando. E graças a Deus, sabe por quê, gente? Porque a diversidade, ela é fundamental. A diversidade é que é o normal, não é o igual. A gente sabe que as pessoas não vão deixar de existir, porque tem mais pessoas que são, por exemplo, heteros, né? Do que não. Mas, assim, impedir que o outro viva, não pode. Robson, você perguntou. Gostaria de saber da senhora como o novo símbolo de acessibilidade contribui para reforçar a importância do AIE e da articulação entre os profissionais da escola e da promoção da inclusão escolar. Bem, aquele símbolo que era anterior, era o símbolo do cadeirante na cadeira de rodas, ele era muito restrito, né, de certa forma. Então, eu acho que esse novo símbolo, ele não é que ele reforça o AE, ele reforça o reconhecimento de que é um público muito diverso, que não é só a pessoa com cadeira de rodas, né? E assim, onde quer que você vá no mundo, seja em aeroportos, seja em locais, né? E aí tem vários símbolos que são, por exemplo, tem símbolo para onde existe closed caption, né? Que você pode utilizar no computador, né? Tem símbolo para onde existe uma pessoa que traduz em braille. Então, esses símbolos, de um modo geral, eles servem para reforçar no próprio indivíduo a ideia de que a diversidade existe e de que a inclusão ela é um movimento que garante realmente um lugar para esses sujeitos, um lugar de verdade, porque eles têm esse direito. Quem somos nós para dizer que não? É isso que é importante a gente frisar, gente. É essa questão que nós temos que estar o tempo todo, né, atentos. Então, são muitos os símbolos. O símbolo da acessibilidade, ele é muito mais bonito, a meu ver, e muito mais compreensível, né? Batira, pode passar. Não sei se respondi, mas... Então, quais são as barreiras? Eu vou talvez repetir um pouco do que eu já falei, mas, assim, algumas coisas são novas. Então, assim, atitudes negativas em relação à deficiência, a pessoa com TEA, a próprio aluno com altas habilidades. Olha, o Brasil é um dos países que eu fico impressionado, porque aqui a gente faz criticar quem é superdotado. É o CDF, é o puxa-saco do professor, né? Eu estou aproveitando para falar das altas habilidades, porque o meu interesse mesmo é a dupla excepcionalidade. Eu fiz o doutorado na UNB na área de altas habilidades, e aí eu gosto demais do autismo. Eu acho que o autismo é uma evolução. Do mesmo jeito que o TDAH é uma evolução, né? Porque, embora o Leontiev tenha dito que o cérebro humano evoluiu agora a um ponto em que, tipo assim, não haveria mais evolução, né? Que se o homem viesse, você talvez tenha pago uma disciplina de psicologia da educação, deve ter ouvido falar disso. Que o homem só ia desenvolver 2 dedos grandes, porque realmente a gente quase não aperta mais nada, a gente só, aliás, não faz mais movimento para abrir o vidro de carro, a gente nem liga, nem o controle da TV a gente usa mais, a gente diz, Alexa, faz isso, Alexa, aquela espiã sem vergonha faz tudo, né? Então, assim, essas atitudes, né? O Brasil é um país que tem na legislação a necessidade de que se crie um cadastro de pessoas com altas habilidades, como existe nos Estados Unidos.
mas aqui não existe ainda. É uma luta que a gente vem, né? A invisibilidade na comunidade das crianças com deficiência que não frequentam a escola. Eu estou acostumada a viajar para o interior, e agora mais por causa do PAFOR, né? E aí eu pergunto, tem aluno com surdez? Tem aluno surdo ou tem aluno com deficiência visual? Não, professora, aqui no município não tem, não. E aí eu me questiono, gente, onde é que estão esses alunos? Porque não é possível que eles não existam. Então, é muito complicado isso, né? Essa invisibilidade também é complicado. O custo financeiro, eu já falei, é difícil manter, por exemplo, 2 professores, mas o ideal seria que tivesse um professor, não só um professor de AE, mas 3, 4 numa escola. Aí a gente vai para uma escola como Dom Barreto, por exemplo, e eles têm 15 psicólogos. E eles têm não sei quantos alunos que fazem estágio lá com aluno. E eu digo assim para os meus alunos, gente, vocês não dão valor à educação especial, mas quando vocês vão fazer estágio, eles botam vocês com os meninos da educação especial. A questão da acessibilidade é outra coisa que precisa ser discutida. A dimensão das turmas. Eu recebo muito relato de alunos dizendo, professor, eu tenho 28 alunos, 5 tem TEA. Antigamente, por lei, era dito o seguinte, só pode ter 2. Na Alemanha, é feito da seguinte forma. Se você tem 30 alunos, 25 alunos na turma, um tem TEA, então ele vale por 3. TEA nível 3, porque não é nível 1, não tem tanto... Mas, aí você diminui. De 25 fica 22. Mas você tem também um TDAH. Uma pessoa com TDAH. Aí, esse que tem TDAH vale por 2, então você tira mais 2. Então, fica uma turma de 20 alunos. É lá o único país que eu sei ainda que... Não é o único, não, gente, mas eu tô falando na Europa. A Bélgica mantém o sistema das escolas especiais, que eu acho uma tristeza, né? A pobreza, grande parte das deficiências, olha, gente, quase 60% seria evitadas. Grande parte, e aí uma coisa que a gente percebe também na vida adulta, grande parte das pessoas com deficiências são mulheres, porque nós vivemos mais, porque nós chegamos, porque muitas vezes não temos acesso aos serviços. Então, a pobreza é outra coisa que é uma barreira, né? A discriminação e o preconceito, que pode ser na forma do professor, pode vir na forma do gestor, pode vir na forma dos colegas. E a formação inicial continuada, que foi o que eu falei o tempo todo aqui, né? Bem, Bartira, pode passar, por favor. Então, só para concluir, gente, como a humanidade torna-se mais numerosa e interligada, viver respeitosamente com a diversidade não é apenas uma escolha ética, é um imperativo prático, é um imperativo necessário, é um imperativo fundamental. A gente não pode mais fazer de conta que eles não estão aí. A gente não pode mais fazer como antigamente, que tinha as edículas, ou lá em Valença, que tinha os lugares separados para botar as pessoas com deficiência, com problemas de transtorno mental. A gente não pode mais fazer isso. Eu espero que a gente viva muitos e muitos anos e que a gente possa ver, né, uma inclusão verdadeiramente respeitosa acontecendo. Então, gente, muito obrigada e fiquem bem. Parabéns, professora Valéria, pela discussão, né, uma discussão assim essencial, com certeza os nossos participantes, né, tiveram aí uma tarde de muito aprendizado, né, para refletir sobre a educação especial inclusiva,
Eu desde cedinho que eu estou falando que eles estão muito tímidos, né? Mas você já antecipou, inclusive, né, as respostas, né, em relação ao que os participantes aí, né, ao longo da sua fala, né, tiveram oportunidade, né, de colocar os questionamentos. Então, acredito que em relação a esse aspecto já, vamos dizer assim, já estejam sanados, né? Não consegui perceber aqui nenhum novo questionamento, né? Então, é importante, né, analisar um pouco, né, os aspectos que a professora